Na verdade, o tema de hoje nós escolhemos assim, o que eu preciso, para se tornar uma coisa mais íntima, uma coisa de você olhar para você mesmo e perguntar, o que eu preciso? O que você tem buscado? Diz aí para mim, ou pensa aí, no que você tem buscado? Ou você é daqueles que nem sabe o que precisa? No domingo o bispo falou assim, lembra aí de algum sonho aí que você teve, que o Senhor quer realizar, quer trazer à tona? Quantos aqui não tinha nenhum sonho que lembrava? Né? Então a gente precisa entender o que a gente precisa, o que eu preciso de Deus, o que eu preciso na vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí? No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22 e 23, a palavra diz assim, A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, nem quanto pelo que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite, porque o Senhor permitiu que nos reuníssemos no teu nome. E o Senhor diz que se nós nos reunirmos no teu nome, o Senhor ali estaria. E o Senhor está aqui esta noite porque cremos na tua palavra. Pai, venha sobre nós esta noite, quebra todas as cadeias e que possamos sair daqui transformados mais uma vez pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus falou isso depois daquela parábola lá do rico, né? Onde o cara estava ajuntando, e aí Deus perguntou para ele, você vai ajuntar e tal, então vão pedir a sua alma, e tudo que você ajuntou vai servir para quê? E às vezes a nossa luta, a nossa maior luta, muitas vezes é financeira, né? Quem aqui está passando por alguma luta financeira? Que legal, eu quero te dizer que talvez isso não seja uma luta. Porque muitas vezes a gente passa por lutas financeiras e aí vive naquela coisa de altos e baixos financeiros, e a gente conquista, depois precisa utilizar, paga, aí passa um tempo de boa, daqui a pouco de novo tem que batalhar, tem que correr atrás. Mas muitas vezes, quando nós passamos por lutas financeiras, a gente vai, tem dinheiro no bolso, mas os verdadeiros problemas não passam. Você tem dinheiro, mas o problema, de repente, que você tem no seu casamento, ele não é sanado por causa do dinheiro. O problema de saúde, talvez, que você tenha, não é sanado por causa do dinheiro. E muitas vezes nós buscamos muito isso, né? O dinheiro, aquela coisa que nos mantém, aquela coisa que, de repente, eu preciso pagar, eu preciso conquistar, eu preciso comprar, mas isso, na verdade, é só um alto e baixo que a vida nos apresenta. Porque nós temos que viver de glória em glória e vitória em vitória. Amém? Mas não dá para viver de vitória em vitória se não tiver guerra e guerra. Luta e luta. Às vezes nós falamos alguns jargões aí de glória em glória e vitória em vitória, mas a gente precisa entender que para ter vitória precisa ter luta, precisa ter guerra. Amém? Vamos lá. Quantas vezes você passou por lutas financeiras? Quantas vezes? Pensa aí. Porque você pode estar passando agora, mas quantas vezes você já passou? Ela te matou? Então fala para mim, o que você precisa? Pensa assim, o que eu preciso? Será que é dinheiro? Se eu tiver dinheiro agora, todos os meus problemas vão embora? Parte deles, alguns, nenhum. É uma coisa a se pensar, né? Lá em 1 Timóteo 6,7 a palavra diz assim, 1 Timóteo 6,11, a palavra diz assim, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Esse texto vem logo após ser dito assim, que o amor ao dinheiro não presta para nada. Resumidamente, né? Então o que nós temos que seguir? A fé. Quem tem fé? Você crê? E o amor? Você ama? Legal. E a constância? E eu te peguei. O que é a constância? Ser constante, estar presente, viver aquilo que você fala que acredita. Você tem feito isso? Amém? Glória a Deus, então. Então, será que precisamos ostentar alguma coisa?
Nós passamos hoje, né, num tempo de ostentação. Então, se a pessoa mostra que ela tem muita coisa, nossa, ganha um monte de seguidor, né? Parece até que a pessoa é importante por tudo aquilo que ela tem. Mas, na verdade, irmãos, nós precisamos ser constantes na presença de Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós e o que nós precisamos. E aí fica a pergunta de novo, o que eu preciso? Por mais que eu busque tantas coisas, tantos bens materiais, por mais que eu busque, de repente, conquistas financeiras, ou então realizações de sonhos, que sejam, de repente, uma viagem, comprar um carro novo, mas o que eu realmente preciso? Nós precisamos evoluir como ser humano. Amém? A teoria da evolução diz que nós viemos do macaco, e aí foi evoluindo, até chegar aos dias de hoje. Nós sabemos que não foi bem assim, né, pelo que nós cremos. Mas pense aí, você está evoluindo em alguma coisa? Ou sua vida está estacionada? Será que o que você vivia na presença de Deus, hoje você não vive mais, porque o seu ministério estacionou? Será que o que você buscava profissionalmente, você não tem nem buscado, mas não tem nem sonhado, porque você fala, agora já era, a minha idade passou? Aí fica a pergunta, o que eu preciso? Lá em 1 Timóteo 6,7, a palavra diz assim, ó, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada nós trouxemos para o mundo, nada. Tudo que foi criado foi por Deus, Ele fez todas as coisas são dele. Todas as coisas são dele. Agora, a Bíblia diz que você é herdeiro de todas as coisas, co-herdeiro com Cristo. Então, todas as coisas também são suas. Só que nós não vamos levar nada, irmãos. Nós precisamos entender que o que realmente nós precisamos, porque nós não vamos levar nada. Agora, pensa aí. Passa o próximo lá. Pensa aí. O que você precisa no seu casamento? Vamos falar primeiro das mulheres? Porque assim, a mulher fala, mas precisa disso, precisa daquilo, a criança está precisando daquilo, as casadas, né? Precisa fazer a unha, precisa cortar o cabelo, precisa pintar o cabelo, precisa tudo mais. Né? Fazer chapinha, precisa comprar. Pagar. E aí quando faz tudo isso, parece que ainda não foi o suficiente. Né? E aí, que agora eu não faço nada da vida. Nossa, meu Deus. Eu fico indignado com isso. Mas e o homem? O homem é o seguinte, ele vem, né, na igreja, aí ele coloca lá, bispão, uma porta de emprego, né? Aí Deus vai e abre a porta de emprego para ele. Aí ele fala, poxa Deus, eu queria uma porta de emprego, mas não queria tanto trabalho. Porque, gente, a gente precisa entender, nós homens, que nós vamos ter que batalhar, amém? Para quem tem família, o dobro. Para quem tem filho, muito mais. Então, gente, não adianta. Se você não tiver emprego, você ainda assim vai continuar tendo trabalho. Você é o provedor, você é o cabeça. Amém? E um alerta para os homens. Todas as coisas que entram na tua casa, entram por causa da tua permissão. Você é o cabeça. É você quem permite que as coisas entrem. Ou é você quem ora junto com a tua esposa, a tua ajudadora, para que as brechas possam ser tapadas. Amém? Glória a Deus. Agora, existem algumas outras áreas, né? Vamos lá. O seu ministério, como é que anda? A vida com seus filhos. Porque a gente pensa sempre num contexto geral, né? Vamos pensar no contexto geral? Eu tenho a minha esposa, tenho 3 filhos, tenho um ministério, e aí a gente vive, né, de acordo com o trabalho e com o ministério, a gente concilia algumas coisas. Mas e quando eu penso, o que eu preciso?
e olho para os meus filhos, o que eu realmente preciso? O que você precisa quando você olha para os seus filhos? O que você precisa quando você olha para os seus pais? O que você precisa quando você olha para um irmão seu? O que você precisa? Eu quero confessar uma coisa para vocês. Ainda não chegou nesse ponto, mas eu preciso confessar. Que eu sou muito sentimental. Sou, gente. Pode não parecer. Né? Mas se eu não tenho a atenção devida, eu fico chateado. Tem gente, às vezes algumas pessoas falam algumas coisas para nós ou de nós, e dependendo da pessoa você nem liga, você fala, não, tá bom. Não, deixa ela, você até perdoa a pessoa, você vai e abraça, mas é mais difícil você perdoar quando, né, o cara é mais próximo. Porque aí você olha e fala, poxa, não é possível que ele está falando isso de mim. Não é possível que ele fez isso comigo. E eu vou falar para você, eu sou muito sentimental. Não parece, né? Porque eu dou risada, falo de boa com todo mundo. Mas, quando acontece alguma coisa que você chama o cara que está ali do meu lado e não me chama, eu já quero saber por quê, eu acho que é implicância. Eu sou assim, gente. É dessa forma. Mas sabe por quê? Eu sou santista, viu? Mas sabe por quê? Porque eu me preocupo demais quando eu olho a pessoa com que eu gosto, eu sempre quero entregar o melhor, eu quero falar o melhor, da melhor forma. Né? Para as pessoas que vêm nas reuniões de levitas, entendem que eu sempre procuro a melhor palavra para falar da melhor forma, por mais que seja dura, né? Uma palavra da uma forma mais branda possível para todo mundo entender, para ninguém sair chateado, por mais que alguns saiam ainda. Né? Mas quando acontece comigo, gente, eu fico muito chateado. Você pode até, de repente, achar que eu sou um crianção, mas é verdade. Essa barba branca aqui é de mentira, só para impor respeito. Mas, gente, é hora da gente batalhar a verdadeira luta. Passa lá. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É hora de entender qual é a verdadeira luta. Mas para entender a verdadeira luta, a gente precisa primeiro se conhecer. Porque eu imagino a minha casa como sendo um contexto geral, e aí eu coloco o ministério também dentro da caixinha da minha casa, e eu coloco a minha vida profissional dentro da caixinha da minha casa, eu coloco a escola dos meus filhos dentro da caixinha da minha casa, sacudo tudo e falo, tá aqui o meu problema. A gente precisa entender quais são as nossas verdadeiras lutas. Será que a luta é, poxa, de repente uma pessoa que você gosta não te cumprimentou e você vai ficar chateado por causa disso? Se torna uma luta para você, se você fica preocupado com isso? Eu fico, mas não é uma luta. A gente precisa separar as coisas, irmãos. A gente precisa ter discernimento do Senhor para começar a separar as coisas nos seus devidos lugares. Eu preciso saber direcionar os meus filhos. Eu preciso saber de que forma me portar profissionalmente. Eu preciso saber como ser um marido. Eu preciso saber como ser o cabeça. Porque não vale a pena simplesmente ser o marido sem ser o cabeça. Sem ser aquele que chama a esposa, que ser aquele que direciona, que também pega conselhos com ela. E trocar, a ajudadora com aquele que mantém e os dois juntos caminharem de mãos dadas. Mas nós precisamos individualmente entender o que a gente precisa. Então aí fica a pergunta, o que eu preciso? Pergunta para você mesmo hoje, em vez de perguntar para o irmão que está do seu lado, pergunta assim, o que eu preciso? O que você precisa para poder avançar? O que você precisa para poder dar o próximo passo este ano ainda? Tantas promessas, né? E a Ju lembrou no último domingo detalhadamente, né? Batalhar e tal, e correr atrás, e aí desfrutar no final. E você quer desfrutar? Quer desfrutar? Todo mundo quer desfrutar, né? Mas e o processo? Nós temos que passar pelo processo e todos os dias nós passamos por processos. Olha só o processo que eu passei hoje. Tinha que levantar uma escada de mais ou menos 6 metros, só com mais um ajudante. O pé do menino escapou, fui parar a escada, bateu na minha testa, não sei se você consegue ver a marca que está aqui. Pense, que legal. É um processo. Eu deveria ter pensado, poxa, acho que em 2 pessoas não dá, eu preciso levar mais um e tal. Mas na hora eu pensei, não dá, vamos lá, só um ajudante.
Mas eu precisava trabalhar, eu precisava correr atrás, eu precisava ir para cima. Tive que passar por esse processo de entender que às vezes a gente não pode só economizar. Às vezes eu preciso fazer as coisas da melhor forma. E isso não é só profissionalmente, ministerialmente, como pai. Esses dias eu peguei pesado com meu filho, porque ele viu um outro maior batendo no irmão dele e deixou. Falei, cara, que legal, meu. Você não cuida da sua família. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, o errado não é ele. O que eu tenho ensinado para ele? O que eu tenho mostrado para ele? De que forma eu tenho direcionado ele para que ele possa tomar a atitude correta nos momentos exatos que acontecem as coisas? E como você tem se portado na sua casa quando o seu filho, de repente, tem sido mal criado por você mesmo? Será que você tem pensado, poxa, sou eu o errado? Sou eu que estou direcionando da forma errada? Será que temos feito isso? Amém? Amém. Glória a Deus. É hora da gente batalhar as verdadeiras lutas. Amém? Lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, a palavra diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, boa essa palavra, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem mais? Até aí, né? Você se achou em algum desses pontos? Rapaz, se você se achou em algum desses pontos, é hora de rever. Aí fica a pergunta: o que eu preciso para sair de um desses pontos? Porque é o seguinte, todos esses pontos terminam em mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então está na hora de buscarmos ser amigos de Deus, gente. Está na hora de buscarmos estar mais na presença dEle. Está na hora de olhar o defeito que nós temos e entender que nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar. Como pessoa, como servos de Deus, como seres humanos. Amém? Amém. Agora, eu ia falar agora da minha infantilidade, mas me veio à cabeça antes, mas tudo bem. Vamos lá. Tá. Eu quero falar uma coisa. Eu vi um vídeo de um rapaz na internet, e ele falando sobre a Bíblia, Ele falou, cara, eu não gostava de ler a Bíblia. Não gostava. Quando alguém vinha me falar dessa história de Bíblia, eu falava, não, deixa pra lá esse negócio aí, tal. Até que um dia, um amigo meu falou, você sabia que a Bíblia fala muito sobre finanças, fala muito sobre dinheiro, ensina muito sobre isso? Ele falou, não, cara, eu já sei sobre isso, eu já ensino sobre isso. Ele é desses caras que fazem vídeo para falar, investe nisso, investe naquilo, faz dessa forma e tal. E aí ele falando sobre isso, ele falou, Aí o amigo dele falou, lê lá sobre o rei Salomão, lê Provérbios, começa a ler lá. Ele falou que começou a ler a Bíblia, ele foi entender que o que ele achou que ele tinha criado, ele não criou nada, já foi usado pelo rei Salomão lá atrás. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia tem resposta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lembra dos pontos que nós lemos? Que você aí balançou a cabeça dizendo que sim, se identificou. Lá, a Bíblia tem resposta, irmãos. Tem resposta para te direcionar, para você seguir da forma certa. Tem resposta quando você acha que está perdido, não sabe o que fazer. Vá buscar na palavra de Deus. Todas as coisas, olha, eu vou falar com você com toda a convicção do mundo. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Para todas as áreas da tua vida. Todas, sem exceção. Amém? A Bíblia tem resposta. Agora, nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor, Porque quando eu pergunto assim, poxa, o que eu preciso? Às vezes a gente dá valor para umas coisas que, meu Deus, só a gente mesmo, Então a gente precisa dar valor para o que realmente importa, mas ao próximo, a pergunta: como saber?
Como saber ao que dá valor? Porque as coisas vêm à nossa vida, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. As oportunidades vêm, as coisas aparecem, e eu vou seguindo, eu falo, poxa, é Deus. É Deus, veio uma barreira, é o demônio. Mas é assim, é dessa forma, né? E a gente vai seguindo, porque quando... Eu não sei você, tá, irmãos? Eu tenho que falar sobre mim, porque eu não sei se você pensa da mesma forma, mas quando as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo, eu já logo penso, o que foi profetizado está acontecendo, o que Deus prometeu Ele está fazendo, nossa, Deus está olhando para mim. Eu acredito tudo para Deus. Porque o dia que eu acreditar para a força do meu braço, acabou, não preciso mais estar aqui. Porque eu já estou achando que eu sou mais que Deus, aí está tudo errado, né? Mas como é com você? Quando as coisas vão acontecendo e tal. Para quem você dá crédito? Para a sorte? Eu recebi uma oportunidade aí e tal, de trabalho, quer dizer, de emprego, mas estou tendo muito trabalho, é isso? Lá em Êxodo 33, do 1 ao 3, a palavra diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Só até aí? Tem mais? Só até aí, né? Então, Deus veio para Moisés e disse, olha, vai lá. Eu não vou não com você, vou enviar um anjo, beleza? Porque se eu for com vocês, eu sei que, vocês estão aí ainda com a cabeça perdida, vocês são um povo de dura cerviz, não está fazendo as coisas direito, e se eu for lá, eu vou consumir vocês todos, vocês não vão nem possuir a terra prometida. Então vai lá que eu já mandei o anjo vai tirar todo esse povo da frente de vocês e vocês vão conquistar. Amém? Amém. Falou em conquista, o amém até aumenta. Mas gente, olha só. Mas aí, uma coisa, a gente precisa se atentar a esse texto. O que Deus disse? Por que ele não iria? Porque ele iria consumir o povo. E aí eu disse, poxa, eu acredito tudo a Deus. Vocês lembram disso que eu acabei de falar? Tudo que vem para mim de bom, eu acredito a Deus e tal. E as lutas ao diabo e tal. Mas se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo que Deus manda para mim, ou é para aprendizado, ou é para crescimento, ou é para conquista. Mas na minha vida, tudo vem de Deus. Amém? Agora, se você disser, nossa, eu estou passando uma luta, o inimigo está nervoso comigo, está bravo. O inimigo não pode fazer nada se Deus não autorizar. Até ele serve para servir a Deus. Amém? Agora, olha o que o Senhor diz. Será que se o Senhor for com você nas suas batalhas, nas suas lutas, como é que vai ser? Como você tem estado quando você vai batalhar aí fora? Será que você tem refletido a luz da presença de Deus sobre a tua vida? Será que sem você abrir a boca as pessoas conseguem ver em você a presença de Deus? Ou você tem saído aí fora e o Senhor diz, olha, da forma que eu tenho te visto aí fora, é melhor que eu não esteja com você, senão eu mesmo vou te consumir. Por isso nós precisamos entender qual é a verdadeira luta, porque de repente a nossa luta é contra nós mesmos. Nós precisamos mudar quem somos, nós precisamos mudar as coisas que colocamos na nossa cabeça, a gente precisa mudar o jeito que a gente vê as coisas, porque a gente tem uma mania de olhar com os olhos maus. E quando a gente olha com os olhos maus, a gente vai e entrega as coisas ruins também. Como você tem batalhado as suas guerras? De qualquer forma. Rodando a baiana. Pegando as armas do mundo e não as armas do Espírito. Mas olha lá,
Em Êxodo 33:15, a palavra diz assim, ó: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Agora vamos lembrar, Deus disse: se eu for, por causa das tuas atitudes eu posso te consumir. Quem aqui pode dizer como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou? Pesado, né? Sabe por quê? Tá afunilando, gente. Ó, tá afunilando. O caminho é estreito e muitas vezes a gente se esquece disso. O Senhor tem derramado bênçãos e muitas bênçãos neste local. O Senhor tem profetizado muitas bênçãos e elas têm acontecido, e ó, assim, ó, em tempo recorde. Só que tem ficado cada dia mais estreito. Na sua luta, na sua guerra diária, se o Senhor for com você, Ele vai ter que te consumir, ou você pode falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. É hora de refletirmos. Amém? E aí fica a pergunta: o que eu preciso? Porque talvez você, logo no início, você podia dizer: eu preciso da presença de Deus. Nós sempre precisamos da presença de Deus. Mas nós precisamos nos atentar que precisamos melhorar quem nós somos. Nós precisamos crescer. Como eu disse aqui, que eu sou muito infantil. Nós precisamos crescer. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer como mulheres de Deus e esposas, precisamos crescer como maridos, né, e servos do Senhor. Precisamos crescer como profissionais, precisamos crescer como filhos, né, aqueles que respeitam os pais. Precisamos entender que as promessas que estão na Bíblia, elas são verdade. Porque se nós não crescermos, está afunilando. Está afunilando. Vai chegar um tempo que ou o Senhor vai ter que te recolher, ou você vai regressar, vai voltar atrás. E aí? Aí vai ser pisoteado pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Agora, próximo. Lute para estar na presença de Deus. Nós falamos de muitas guerras, de muitas coisas, do que a gente, né, precisa fazer individualmente, como um ser. Mas se nós não lutarmos para estarmos na presença de Deus, de nada adianta. De nada adianta a sua luta contra a guerra financeira, se nós não lutarmos para estar na presença de Deus. De nada adianta a sua luta para poder conquistar, porque quando pedirem a sua alma, tudo que você conquistou vai ficar aqui. A nossa luta precisa ser para estar na presença de Deus. Se possível for, lute contra você mesmo. De que forma? Dê valor ao Espírito, dê espaço ao Espírito e esbofeteie a carne. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, é hora de lembrar, né? João, capítulo 14, 26, a palavra diz assim, ó: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esqueceu de algo? Não sabe de que forma agir? Chama o Espírito Santo. Não sabe para onde seguir? Não sabe o que fazer? Senhor, eu não lembro, eu recebi tantas promessas, mas hoje eu não lembro de nenhuma mais. Chama o Espírito Santo. Mas Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? Chama o Espírito Santo. Senhor, eu estou fraco, chama o Espírito Santo. Senhor, eu estou forte, chama o Espírito Santo. Senhor, eu estou sem dinheiro, chama o Espírito Santo. Senhor, eu estou com dinheiro, não sei o que vou fazer. Me chama, chama o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo te fará lembrar de todas as coisas. Todas as coisas. Agora, para finalizar, João 15, 7. A palavra diz assim, ó: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que você tem pedido a Deus tem acontecido? Amém?
Oh, glória a Deus. Isso é um sinal que você tem permanecido no Senhor. Agora, se você não permanecer nele, comece a prestar atenção que algumas coisas você tem perdido a mão. Algumas coisas você tem perdido a oportunidade. Algumas coisas você não tem conquistado. Por quê? Porque você não tem permanecido dele e a palavra dele não tem permanecido em você. Pensa uma coisa comigo. Pensa o diabo, o inimigo da tua alma. Quando ele olha um texto como esse, ele fala, gente, esses caras não sabem o poder que tem na mão. Agora vira por irmão que está do seu lado e fala, você sabe o poder que você tem na mão? Você não sabe. Pedir o que quiser. Qual é o seu desejo agora? Pensa aí, em um rápido agora. Pizza, bolo de chocolate, um carro novo. Como é que é? O chá de mulheres, cheio de mulheres aqui para serem transformadas. Fala outra coisa aí. Oh, acarajé. Oh, glória. Vos será feito. Amém? Agora, o que nós precisamos? Próximo. Precisamos permanecer em Deus. Para a gente finalizar, antes da gente orar, estou bem no horário. Eu escutei uma história, de um cara falando sobre o tamanho de Deus. Ele disse o seguinte, pensa o seguinte, Deus é o oceano, e nós somos o peixe, para que a gente tenha vida só dentro do oceano. Se você não tem tido a vida que você deseja, você precisa buscar em qual mar você tem nadado. Amém?